Na última década, o Brasil retirou cerca de 35 milhões de pessoas da linha da pobreza. É um grande avanço na luta pela desigualdade social reconhecido em todo o mundo. Mas, infelizmente, ainda há muito que ser feito. Para se ter uma ideia, uma pessoa que vive em situação de extrema pobreza ganha menos de R$ 70 por mês. E o projeto Saúde e Alegria gera benefícios a cerca de 30 mil pessoas da região ribeirinha do Oeste Paraense. Muitas delas em situação de extrema pobreza. Então vamos conhecer mais um pouco sobre o Saúde e Alegria. Muitas pessoas, quando você pergunta sobre saúde, ligam a saúde à morte, à doença. E nós não, nós somos ao contrário, nós ligamos a saúde à vida, à alegria. E a expressão maior para traduzir a alegria é a figura do palhaço. Atenção, pessoal, vamos dar início ao Grande Circo Mocorongo. Vem com saúde, vem com alegria, e nessa turma você vai gostar. Vem na ronda, balança os ossos, solte seu corpo e venha arredondando. Vem com saúde. A proposta do Circo Mocorongo também é essa, é fazer que todo mundo possa ser um palhaço, possa ser um artista. Então os funcionários do Saúde e Alegria como um todo já têm o seu personagem. Eu sou o Bob Bumerangue. O projeto Saúde e Alegria convencionou chamar de Rede Mocoronga de Comunicação Popular essa parte de comunicação do projeto. Muito bom dia para você que estava nos esperando a gente entrar no ar. Então aumente o volume do seu rádio, porque está começando o programa da Rádio Mocoronga. A Rede Mocoronga, ela chama-se Mocoronga, mas ela não é boba. Mocorongo é quem nasce em Santarém. E a tribo dos índios mocorongos foram os índios que foram encontrados aqui no começo dos tempos. E eles eram muito bonzinhos. E daí eles eram os mocorongos, daí os caras achavam que eles eram bonzinhos, que eles eram tontos, entendeu? Mas não é nada disso. A Rede Mocoronga, ela nada mais é do que um movimento em que a juventude usa os instrumentos de comunicação para a sua participação comunitária, para advogar os seus direitos nos espaços públicos, nos meios de comunicação e para desenvolver as suas capacidades de se expressar, né, de ser crítico na sociedade. Entrevistando aqui Roberval, da comunidade Capixauã. Roberval, me explica um pouco esse envolvimento da comunidade com o projeto Saúde e Alegria. Olha, o projeto, desde que ele entrou na nossa comunidade, ele tem buscado melhorias para o nosso jovem, para a comunidade, né? Interligando a comunidade, fazendo esse intercâmbio entre uma comunidade e outra, até mesmo com o povo de fora. Bom, a Rádio Mocoronga, dentro do Saúde e Alegria, é uma ferramenta de mobilização, né? E divulgação também das atividades e de tudo que acontece aqui no Saúde e Alegria. A rádio comunitária, onde nós fazemos o programa. Então, nessas comunidades no qual a gente trabalha, eles têm as suas próprias rádios, né? E na maioria delas são radioportes, que você tem uma corneta e esse sistema transmite naquela comunidade. Salve, salve galera! Olá minha gente querida, muito bom dia! Já estamos chegando aqui nas ondas sonoras da sua rádio, a 5.8, a rádio mais ouvida do norte do Brasil. O Saúde e Alegria é parte de uma rede de entidades da sociedade civil que trabalha e acredita na inclusão digital como um instrumento de inclusão social e da cultura também. A gente instala telecentros, pontos de internet, a gente instala rádios, enfim, o acesso à informação é fundamental nesse trabalho, né? No blog da Rede Mocoronga, que dá para se ver a vitalidade da apropriação social desses telecentros por essas comunidades. Eu gostaria até que tivesse mais projetos de alegria, que com certeza nós teríamos um impacto positivo no desenvolvimento comunitário da região. A gente quer promover o protagonismo dessas comunidades dentro de uma nova perspectiva de que é possível um outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia e que a gente não pode alcançar esse novo modelo sem pensar nas novas gerações. Eu adoro esse nome, TV Mocoronga, eu adoro.
E eu quero falar um pouco sobre isso, quero que você comente um pouco sobre isso para a gente, Fábio, da importância justamente dessa rede de comunicações Mocoronga, né? A rádio, o blog, a TV, da importância da comunidade produzir isso. O que isso trouxe para vocês? Esse termo Mocoronga a gente utilizou um pouco para ressignificar, né, a palavra, porque a gente sabe que em outras regiões tem um sentido pejorativo. A né, maioria das pessoas fala mocorongo querendo dizer bobo, né? A pessoa é meio lesa, né? Aqui na região sudeste, mocorongo é a pessoa boba. A gente sabia disso. Daí a gente botou o nome exatamente para também tirar um pouco uma onda com esse nome, mas também para ressignificar a palavra, para mostrar que as pessoas que moram na Amazônia têm sua criatividade, não é nada bobo, né? Na verdade. E aí, dentro da estratégia toda do Saúde e Alegria, o uso da comunicação, dessa rede de comunicação, é exatamente para, por um lado, ajudar na promoção de todas as campanhas educativas que o projeto faz em várias áreas, na saúde, na questão da educação ambiental, da organização social das comunidades, da valorização da cultura, né, da identidade cultural que está presente ali e que muitas vezes não é muito valorizada, está se perdendo, e aí colocando na mão dos jovens esses instrumentos de comunicação. Porque a juventude que muitas vezes está numa linha tênue ali entre o tradicional e o moderno, né, querendo participar da vida moderna, vendo muitas vezes na televisão um modelo ideal, que é o mundo mais urbano, acaba muitas vezes negando as suas origens e a sua identidade. Agora, Fagner, dá um exemplo para a gente, concreto, de uma informação que se deu, de uma tipo de notícia que você veiculou e que modificou ali uma realidade local. Ultimamente, na minha comunidade, que sou de uma comunidade ribeirinha, como é o nome da comunidade? Muratuba. Muratuba. Rio Tapajós. Tá. E então lá nós pensamos, como a Saúde e Alegria tem essas propostas educativas de levar informações, nós produzimos vídeos, começamos a produzir vídeos com enfoque no alcoolismo, na gravidez, na adolescência. Temas assim, que atingiam principalmente a juventude ou mesmo os idosos. E fazendo vídeo, produzindo vídeos com formas engraçadas, que nós conseguimos interagir com todos os públicos. Nós direcionávamos os jovens, tomavam a frente, mas nós conseguimos trazer para dentro disso, da produção audiovisual, idosos, crianças, senhoras, pessoas adultas. Isso foi um trabalho super interessante e, por outro lado, ele vai descobrindo talentos. Eu pelo menos, não tinha nenhuma afinidade com essa área. Exemplo, isso que eu ia te perguntar, como é que você aprendeu a mexer numa câmera, enfim, entrevistar uma pessoa? O Saúde e Alegria chegou com com oficinas, e daí eu fui começando a ter uma afinidade maior, gostando pela coisa. Vou fazer uma pergunta direta aqui para o Júlio. Júlio, você já pensou em sair de lá? Ainda não. Eu atualmente moro em Santarém, porque eu estudo em Santarém, e também faço parte do projeto Saúde e Alegria, né? Eu estou incluso, mas aos finais de semana sempre vou na minha comunidade e assim, como vocês falaram, eu atuo como embaixador na minha comunidade, entre Saúde e Alegria e a minha comunidade. A gente acaba sendo um ponto de referência, na verdade. Estamos falando de populações que vivem nas regiões ribeirinhas do Pará. Nessa região do país temos muitos povos indígenas. E agora eu quero saber aqui da Renata, do Vila Esperança. Renata, você acha que existe uma relação direta entre os indígenas e a carência? Eu não diria diretamente ligada aos povos indígenas do Brasil, mas a toda a diversidade que foi, ao longo da nossa história, sendo marginalizada. E eu consigo ver muitas aldeias, muitos povos indígenas no nosso país inteiro que viveram nessa condição. Em alguns lugares, como na cidade onde eu moro, a etnia, o grupo indígena que vivia ali foi extinto completamente, né? A gente fala de um povo goiá, que é diferente dos povos da Amazônia, tinha as suas peculiaridades, mas não temos tantas informações porque foi extinto. E os que vivem ainda hoje, temos muitos povos indígenas no Brasil, ainda são marginalizados. Se eu penso carência nesse sentido, de quem está à margem de uma preocupação social, política, eu estou falando
que está ligado sim. Então vamos agora para a nossa plateia. Ali tem uma pergunta. Queria saber um pouco sobre a mortalidade infantil, né? Se tem política pública, alguma coisa para estar reduzindo. Existia muita mortalidade infantil em decorrência da falta de saneamento básico, de tratamento da água, né? E aí começou-se um trabalho de educação e de fazer chegar uma infraestrutura básica de saneamento para melhorar as condições de acesso à água de beber, né? Para as comunidades, o uso do cloro para tratar da água. Isso teve um impacto muito grande na redução da mortalidade infantil por doenças de veiculação hídrica nas comunidades que o projeto atuou. Vamos ouvir mais Bárbara Eugênia. Preciso aceitar que não posso mudar nada em outra vida. O peso de uma história de erros